Fala, torcedor! Dorival Júnior foi apresentado como treinador da seleção brasileira e tá dando o que falar. Nessa quinta-feira, Dorival Júnior foi apresentado como o novo treinador da seleção brasileira e já tá dando uma polêmica envolvendo o Neymar. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. Poderia acabar com a minha carreira naquele sentido. Então fique até o final do vídeo que vou te contar todos os detalhes dessa polêmica. Dorival Júnior foi perguntado sobre sua relação com Neymar. Se liga na resposta do treinador. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar. O Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitar. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Eu acho que, de um modo geral, o futebol é muito dinâmico, o céu e o inferno não tem mais do que um palmo de distância, as mudanças são muito rápidas. Tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês. De repente nós podemos estar já com uma outra visão. O importante é que nós foquemos um pouco mais, nos preparemos um pouco mais, que estejamos muito mais determinados, atentos a tudo que esteja acontecendo. Eu falo isso já imaginando uma pré-convocação, que esses jogadores venham para cá com uma outra mentalidade. Não que não haviam tido essa mentalidade, não é isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos e o momento exige uma preparação muito maior, e nós temos que mudar esse quadro, e o futebol brasileiro se reinventa com velocidade, com rapidez, e nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Restabelecendo a ordem dos fatores, fatalmente com certeza, nós vamos lutar por mais uma decisão. O futebol brasileiro, ele vive, ele tem vida, e nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que na abertura eu falei a respeito disso. A nossa doação tem que ser um pouco maior, até porque nós trabalhamos para e pelo futebol. E eu conto com a participação de cada um de vocês. O episódio se refere a uma polêmica ocorrida em 2011 durante uma partida pela Copa do Brasil. Tô falando o que ele falou lá. Mandou bater. Esqueci de falar. Que foi? Ei, que foi? Olha aqui, quero falar contigo. Que foi? Esse maluco, pô, me deu pênalti. Ô, rapaz! Seu moleque! Neymar também falou sobre o episódio. Se liga na declaração do Neymar. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho. Né? Nessa mesma época do Dorival, acho que... Por que é que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos, na época. Tinha 18 anos e aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer. Porque você chamar, né, um menino de monstro, né, por uma atitude que eu tinha tomado errado, né, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido. Naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, né? Poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte de coisa poderia acontecer, e eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje, né? Mas graças a Deus eu consegui me reerguer, consegui dar a volta por cima. Tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou,
E eu consegui dar a volta por cima, né? Hoje, naquela época, o René Simões falou aquela frase onde todo mundo onde teve uma repercussão muito grande, né? Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva, porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar. Mas se eu fosse o Neymar que estivesse na 5ª divisão, ele não iria ficar falando isso, né? Então, são duas coisas, né, que uma poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões numa boa, mas ele poderia ter acabado com a minha carreira. Não tinha outra escolha. De treinador brasileiro não tinha outra escolha, né? Era o Dorival. E aí eu fico pensando assim, cara, por que existe um certo comentário de que ele deixou São Paulo na mão ou que estão muito chateados com o Dorival? Todos os treinadores fizeram isso, gente. O Tite saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Vanderlei saiu do Corinthians e foi para a seleção. O Leão estava no Sport e foi para a seleção. O Mano, Parreira, Filipão, antes de 2002 também. Todos os treinadores que são chamados pela seleção brasileira é porque estão bem ou fizeram um bom trabalho no clube aqui no Brasil. E por que ficam indignados com o Dorival Júnior sair do São Paulo e ir para a seleção brasileira? Eu não entendo isso, sabe? Tem um não me toque. O futebol brasileiro está numa draga desgraçada. Nós temos um time ruim. Não temos um treinador à altura da história da seleção brasileira, mas à altura da altura dos que podem ser convocados, nós temos. O Dorival Júnior, ele pode fazer um bom trabalho lá. Eu não espero grandes coisas. Eu não espero nada, mas eu acho que vai melhorar em relação ao Diniz. Eu acho que vai melhorar bastante, inclusive, em relação ao Diniz. Pelo modo tático de jogar, sabe? Principalmente que ele não vai ter o Neymar para ser convocado. O Neymar, para mim, é o cara da panela. O Neymar, para mim, foi um dos caras que escolheram o Diniz. E o Neymar teve aquele atrito bem sacana com o Dorival Júnior na época do Santos. E o Dorival foi demitido. Né? Não precisando convocar o Neymar, né? O Dorival, eu acho que tem mais o grupo na mão. Aí, cara, se ele acertar alguma coisa, eu acho que o Neymar não tem que voltar mais para a seleção, gente. Não só pelas contusões que tem, e pelo comportamento que tem, e pela forma que ele encara o futebol. Ele não tá nem aí, nem pro Catar, nem pro time dele na Arábia, nem estava aí pro PSG, nunca esteve aí com a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Não sei se ele vai ter força para fazer isso, mas que ele tem possibilidade, ele tem. Agora, eu quero sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.